Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. O assunto da nossa aula de hoje é domínio, imagem e função composta. Nada mais é do que uma continuação da última aula que eu postei aqui para vocês, tá certo? Também falava sobre domínio, imagem e contradomínio. Então, eu coloquei aqui um exemplo, ó, exemplo 1, né? Considerando a função dada por y igual a 1 menos 2x, responda. A letra A fala para x igual a menos 6, y vale, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente pega aqui a função que foi dada, que é 1, y igual a 1 menos 2 vezes o x, né? E aí a questão está me falando, ó, que se o x vale menos 6, quanto que vai valer o y? Então é só eu substituir, né? Aí vai ficar y igual a 1 menos 2 multiplicado pelo x, que é o menos 6. Nessa situação, a gente faz primeiro a multiplicação, né? Então aqui vai ficar 1 mais 12, já que menos 2 vezes menos 6 é mais 12. E aí o y vale 13, ó, né? 1 mais 12, 13. Então, nessa função, quando x vale menos 6, o y vale 13. Ou seja, quando o domínio é menos 6, a imagem é 13, tá ok? Agora na letra B, para x igual a menos 1 meio, quanto vale y? Ou seja, quando o domínio é menos 1 meio, quanto que vai valer a imagem, né? Então, a questão aqui é bem parecida com a anterior, aqui da letra A. Vai ficar y igual a 1 menos 2 vezes o x, que é a fração menos 1 meio, ó, né? Nessa situação, a gente faz primeiro a multiplicação. Então, aqui vai ficar 1. Aí, ó, menos vezes menos mais. E quando a gente tem a multiplicação de um número natural por uma fração, a gente pode, né, perceber que aqui embaixo desses dois tem esse 1 imaginário. E aí a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, né? Então, nesse caso, 2 vezes 1 é 2, ó, certo? E 1 vezes 2 é 2, tá ok? Agora a gente faz a divisão. Então, vai ficar 1 mais 1, ó, porque 2 dividido por 2 é 1, que dá y igual a 2. Ou seja, quando o domínio é menos 1 meio, a imagem é 2, beleza? Agora na letra C fala assim, para que valor de x se tem y igual a menos 15? Ou seja, qual vai ser o domínio quando a imagem for menos 15? Aí muda um pouquinho o foco da pergunta, já não é tão parecido quanto a letra A e B, né? Agora, no lugar do y vem o menos 15, que é a imagem, e eu vou ter que encontrar, então, o domínio, ó, né? Aí ficou menos 15 igual a 1 menos 2x. Então, aqui a gente vai resolver, né? Porque agora a gente tem uma equação do primeiro grau. Então, vai ficar menos 15, certo? Esse mais 1 vem para cá, fica menos 1 igual a menos 2x, ó. Menos 15 com menos 1 dá menos 16, igual a menos 2x. E esse menos 2 que está multiplicando x passa para o outro lado dividindo. Então fica menos 16 dividido por menos 2 igual a x. E aí essa divisão resulta no número 8. Ou seja, né, a gente tem o domínio como sendo o número 8, já que a imagem era o menos 15. Tá certo, gente? Então aqui no exemplo 2, gente, ó, fala assim, seja a função definida por f de x igual a x ao quadrado menos 10x mais 8, calcular os valores reais de x para que se tenha f de x igual a menos 1. Ou seja, tem uma imagem menos 1 pela função f dada, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Deixa eu só copiar a função aqui, ó. O que vocês têm que lembrar que eu até expliquei já na videoaula anterior. F de x e y é a mesma coisa, tá ok? Então, a questão quer saber, né? Ela quer saber o valor do domínio, que é os valores reais do x, para quando a imagem for menos 1, ou seja, o y for menos 1. Então, eu vou colocar o menos 1 aqui no lugar do f de x, né, que é a mesma coisa que o y, e aí vai ficar menos 1 igual a x ao quadrado menos 10x mais 8, né? Vocês podem perceber que aqui nós temos uma equação de segundo grau, então eu vou passar esse menos 1 lá para o segundo membro, ó, vai ficar x ao quadrado menos 10x mais 8 com mais 1, já que ele mudou de lado, trocou o sinal, né? Então fica 0 igual a x ao quadrado menos 10x mais 9. Bom, aqui então a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara, tá, gente? Eu não vou fazer a fórmula de Bhaskara aqui em muitos detalhes, já que é um assunto aí do nono ano e vocês podem estar, se tem dúvidas nisso, pode até estar dando uma olhadinha aqui nas minhas videoaulas no canal, que trata sobre equação de segundo grau. O A é 1, o B, nesse caso, é menos 10, e o C é 9, né? Aí nós vamos calcular então o discriminante, ó.
tá? Então, vai ficar o b é menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9, né? Menos 10 ao quadrado dá 100, menos 4 vezes 1 vezes 9 dá menos 36, gerando, então, o delta igual a 64. Agora, nós vamos para a segunda parte, né? Aqui está a fórmula da segunda parte, então vai ficar x igual a menos b, então menos da fórmula, o b é negativo, atenção aqui, né? Nesses detalhes, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 64, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então aqui, ó, o 10 fica positivo, né? Pela regra de sinal, mais ou menos 8, que é o resultado da raiz quadrada de 64, dividido por 2. Aqui a gente faz, então, o que eu chamo de x+, e o x-. O x+ é a adição, certo? Então, eu vou fazer 10 mais 8 dividido por 2, ó, que fica 18 dividido por 2, que dá 9. E no x-, o 10 menos 8 dividido por 2. 10 menos 8 é 2, que dividido por 2 é 1. Né? Ou seja, quais são os dois valores reais do x para que se tenha, né, a imagem sendo menos 1? É o x igual a 1 e o x igual a 9. A gente tem, então, duas respostas. Beleza, gente? Então, agora o exemplo 3, né? Sejam as funções definidas por f de x igual a 2x menos 1 e g de x igual a x mais m, determinar o valor de m para que se tenha f de 2 mais g de menos 1 igual a 7. Então, gente, ó, o objetivo aqui é encontrar o valor do m, né? De maneira que eu tenha o f de 2 mais o g de menos 1 igual a 7. Para mim escrever aqui, ó, essa situação, eu primeiro preciso saber quem é o f de 2 e o g de menos 1. Então, eu vou fazer aqui essas etapas, tá? Vou chamar aqui a primeira etapa, é calcular o f de 2. Ó. Então, eu vou pegar a função f de x, que é 2x menos 1, e substituir o x por 2. Ó. Então, vai ficar f de 2 igual a 2 vezes 2 menos 1. Né? Ou seja, f de 2 é igual aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, menos 1, que vai dar um f de 2 igual a 3. Beleza? A segunda etapa vai ser, então, eu calcular a função g de menos 1 aqui, ó, né? Então, g de menos 1. Eu vou pegar aqui a função g de x igual a x mais m. E aí, vou substituir no lugar do x pelo menos 1. Ó. Então, vai ficar menos 1 mais m. E vai terminar assim, né? Então, g de menos 1 é igual a menos 1 mais m. Agora que eu sei quem é o f de 2 e quem é o g de menos 1, eu posso encontrar o valor do m, né? De que maneira? Olha só, nós vamos para essa terceira etapa. Então, essa daqui, ó, deixa eu escrever aqui, que é a terceira etapa. O f de 2 a gente encontrou que é 3. Então, vai ficar 3 mais o g de menos 1 a gente encontrou que é menos 1 mais m. Eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, tá? Já que é um binômio. Igual a 7. Tá? Agora eu vou resolver essa equação. Ó. Então, aqui vai ficar 3 menos 1 mais m igual a 7. Agora vai ficar m igual a 7, né? Passando esses dois para o outro lado, menos 3 com mais 1. M é igual a 7 menos 3 é 4, e 4 mais 1 é 5. Portanto, nesse caso, nessa situação, o m vale 5. Então, pessoal, aqui no exemplo 4 diz assim, dadas as funções f de x igual a 2x mais 5, g de x igual a 3x menos 7 e h de x igual a x ao quadrado menos 4, determine f de h de g de 2. Então, aqui a gente tem uma função composta, né? Deixa eu escrever aqui, ó, f, ok, de h de g de 2. Então, o meu objetivo aqui nesse primeiro momento, a gente vai ter que calcular o g de 2, ó, tá? Então, eu vou pegar aqui a função g de x igual a 3x menos 7 e vou substituir, então, pelo 2, né? Então, vai ficar assim, g de 2 é igual a 3 vezes 2 menos 7, ou seja, 3 vezes 2 é 6, que menos 7 vai dar menos 1, ó. Então, a função g de 2 vale menos 1. Então, pessoal, significa que isso daqui, ó, certo? Vale menos 1. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que fazer o f de h de menos 1. Tá ok? Ó, deixa eu fazer uma flechinha aqui.
certo? Então agora eu vou ter que pegar a função h de x, que é x ao quadrado menos 4, e aí eu vou calcular o h de menos 1. Então vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4, né? Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, e 1 menos 4 dá menos 3, né? Então h de menos 1 é igual a menos 3. Então agora que eu sei, né, que a função ali h de menos 1 é igual a menos 3, por fim eu vou calcular o f de menos 3, ó, certo? Então eu vou pegar aqui a função f de x, que é igual a 2x mais 5, e no lugar do x eu vou substituir pelo menos 3, ó. Então f de menos 3 é igual a 2 multiplicado por menos 3 mais 5, né? Que vai ficar f de menos 3 igual 2 vezes menos 3 é menos 6, e menos 6 com mais 5 vai dar um f de menos 3 igual a menos 1, ó, né? Menos 6 com mais 5, menos 1. Então, essa daqui, ó, é que é a resposta final. Então, observem que nesse caso, primeiro a gente teve que calcular o g de 2, que me gerou o resultado menos 1, substituir depois na função h, né, que me gerou aqui o resultado menos 3, e por fim substituir na função f, que me gerou o resultado final de menos 1. Tá ok, gente? Então é isso aí.